Bem-vindos a mais um Papo Alfa. Papo Alfa especialíssimo, né, Jair? Com um número extremamente polêmico. Muita gente deve estar aqui em Rondônia do Pará falando assim: eu sabia! Não, Jair? Moço, não faz isso não. O quê? Não faz o quê? Para com isso. Número massa, pô. Sabe qual é o problema das pessoas, Jair? É porque isso é brincadeira idiota, cara. Não, mas tu sabe qual é o problema das pessoas? As pessoas não sabem nem o que significa os números. É porque, assim, na numerologia, que eu acho linda e muito ruim às vezes, né? O número 24, ele tá relacionado à maturidade emocional e à compreensão profunda da vida. Aí, quando chega no Brasil, vira o quê? O número do bicho lá, o número do viado. E aí vira essa palhaçada. Mas para pessoas maduras, para pessoas que compreendem realmente que nada dessas besteiradas, que gente que pensa desse jeito é gente medíocre, essas pessoas a gente nem leva em consideração o que elas pensam, né? Certo? Mas no fim eu acho que é só uma brincadeira, né, não? Cara, eu não sei, bicho. Não sei. Lá na loja eu sempre uso o número 24 pra definir bem você, né? Eu não sei o que acontece. Eu sempre uso na brincadeira. Tu acha que é brincadeira? Eu acho que é. Não, pô. Sério? Não, pô, é porque eu sempre fico nessa dúvida, entendeu? E assim, mas a qualquer momento tu esclarece isso aí pra gente pra ficar... Então pós-câmeras, vamos resolver esse problema. Idiota. Então, gente, Papo Alfa de número 24. E hoje eu estou aqui com ele. O Cabra, ele é desenrolado, viu, Jair? De cozinheiro a médico, a psicólogo, de tudo um pouco o cara é, bicho. E agora ele tava sendo até babá, né? Cuidando da... Não, e agora tava sendo babá, né? Então o homem é desenrolado de todo jeito. E não esquecendo que eu sou enfermeiro. E sem lembrar que também o homem é enfermeiro. E eu estou aqui hoje com ele, Ticiano Oliveira, o cara aí que tem algumas polêmicas rolando aí na cidade, e o caralho a quatro. E hoje a gente veio aqui, foi pra botar a boca no trombone e falar tudo, né? E nós vamos falar de tudo. Jair, eu já decidi uma coisa já sobre essas entrevistas aqui. Eu vou parar de ficar dando só palco pras pessoas, vou começar também a fazer aquelas perguntas mais polêmicas, porra. E eu já falei já, o cara que quiser chegar aqui e ficar vendo minhas perguntas, já vou ficar puto, já vou cancelar as entrevistas. O que tu acha? Bora, ué. Ticiano já não quis mais ver as perguntas. Ó, se tu quiser vir com a palhaçada de ficar vendo as perguntas, eu já não quero mais nem te entrevistar. Então, combinado? Combinado. Então, Ei, só pode vir se aceitar sem ver as perguntas. O quê? não pode esquecer que a gente tá iniciando um programa de bucho cheio, né? É, papai. Então, hoje a gente foi agraciado pelo Tempero do Chefe. Considerado por muitos um dos melhores restaurantes aí de comida gourmet que existe na cidade, né? Rapaz, pra mim é o melhor. Jair é viciado, né? Jair é viciado. Eu já falei já. Tu não paga tuas contas porque tu fica gastando teu dinheiro todo com comida. E aí tu tá com essa pança gigantesca aí agora, tá tendo que fazer academia. E eu já te falei que tu tem que fazer academia proporcionalmente àquilo que tu come. Beleza? Pois é. E Jair não tá conseguindo nem fazer ali. Jair tá todo engembrado, não tá conseguindo nem se mexer direito. Gente, estou aqui com ele, Ticiano Oliveira. Seja muito bem-vindo a mais um Papo Alfa, meu amigo. Muitíssimo bem-vindo. Te apresenta aí pra toda... caramba! Bicho, Ticiano, me perdoa, cara. Jair é um incompetente. Não, Jair é um incompetente, cara. Você que tá entrevistando. Não, tu é um incompetente, pô. Eu já te falei. Jair, me lembra da porcaria de falar para as pessoas se inscreverem no canal, pra ativar o sininho, essas... Mas quem tá fazendo a entrevista, o bate-papo aí é você. Porra, mas você é meu auxiliar aí, cara, que não pode deixar esquecer das coisas, bicho. Cara, é uma coisa que tu não pode deixar faltar todas Galera, as vezes. Todos vocês que são de Rondônia do Pará, cara, acompanha a gente no YouTube, se inscreve no canal. O que custa, cara? O que custa? Cara, nós temos 52 mil pessoas nessa cidade. Nosso YouTube tá com menos de 1.000 pessoas inscritas. Pois é, né? Pô, tá errado, cara. Pô, você que gosta de mim, segue lá. Você que não gosta de mim, segue lá, cara. No fundo, aquela cara de mal também existe existe um cara bacana, um cara fofo, um cara bacana. Não, Jair? Ele entrou no personagem, tu viu de cima. Filha da mãe. Então... Bora... Tem que botar esse pessoal pra começar a seguir a gente, pra começar a mencionar o Danilo Gentili lá, pra gente poder trazer ele. Pra gente trazer o Danilo Gentili aqui em Rondônia, mas o pessoal de Rondônia não quer ajudar a gente, porra. Então, gente, compartilha aí com teus amigos, compartilha com a tua avó, tira ela da rádio, igual eu falei daquela fala, foi boa, não foi? Tira a tua avó da rádio, bota ela pra assistir podcast aqui, aprender com um monte de gente aqui de Rondônia. E hoje, nós vamos aprender com ele. O cara que é multiprofissão.
cara que tem 200 profissões, Jair. Como disse Fernandinho. Multidisciplinar. Multidisciplinar. Estamos aqui com um dos caras multidisciplinares de Rondon. Um cara que eu admiro muito ele, porque o bicho é muito doido. Quando ele tá no hospital, quando não ele tá sendo psicólogo de algum amigo, quando não ele tá sendo no tempero, quando não tá numa hamburgueria. O que foi? Só fizeram aquele personagem lá do Julius... Porque não conhecia o Tiziano Não, porque o Julius é fichinha comparado a Tiziano, papai. É fichinha comparada a Tiziano. Estou aqui com ele! Agora vai. Estou aqui com ele. Tiziano Oliveira, um homem que traz experiência de Bolívia, de Brasil, de Pará e de Rondon. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Diego, pelo convite, pessoal do Papo Alfa. É uma grande satisfação que eu venho, tô bem relaxado, tô sorrindo, não consigo parar de sorrir. Então, assim, pra quem me conhece... Tu viu o personagem? Péssimo, cara, você é terrível. Obrigado. Cara, vamos lá ver o que vai sair aqui Tiziano, hoje. é o seguinte, cara. É o seguinte... Eu já te falei que eu não tô mais aceitando pessoas pra virem aqui pra ficar com lenga-lenga, pra ficar tendo que me segurar. Porra, tem um monstro aqui dentro que ele precisa sair, precisa fazer perguntas que deixam as pessoas curiosas nesse programa, porra. Eu lembrei agora de minha mãe que dizia: meu filho, se eu falar tudo o que eu penso, eu vou presa. Então, cuidado com o que tu vai falar. Tiziano, mas antes da gente entrar assim... Eu sempre acho que é muito interessante e as pessoas de Rondon gostam muito. A gente tem tido um feedback muito legal de várias histórias de vida que as pessoas não conheciam, cara. E eu acredito também que muita gente não conhece a tua história, não conhece de onde tu veio, do que tu se alimenta, se tu dorme à noite, se tu, né? Que horas tu acorda. E são números são coisas que são interessantes aí para as pessoas saberem. Então... A primeira coisa que eu preciso saber de você e que toda a nossa audiência quer saber é um pouco da tua história, cara. Quem é Tiziano? Tu tem quantos anos mesmo, Tiziano? 40 anos. 40 anos. Pô, Tiziano. E aí? E Tiziano tá melhor do que tu, viu? A pessoa revelando a idade do outro. Porra. Rapaz, ele tá novão, né, cara? Tá, pô, o moleque tá inteiro. E tá malhando, viu, agora? Tá na mesma vibe que a gente, viu? O moleque tá shapeado fazendo agachamento e tudo mais. Mas tá fazendo agachamento com a... Não, cara, eu falo sempre, o agachamento com ajuda, ele é essencial, cara. É essencial, porra. Pô, o cara ajudar, você tem que ajudar, porra. Não, tem uma máquina, né, específica pra isso. Não, para, tem que ter ajuda. Jair só faz o agachamento. Aí olha só o que aconteceu. Com auxílio. Só. E assim, ele não gosta de qualquer um. Não gosta. Não, tem predileção. Tem, pô. Porque ele fica com medo dos pesos cair. E tem que ser aquela parada meio assim, abraçando e abaixando e subindo. Eu falo assim. Entendi. A pegada tem que ser. Mas assim, eu acho que cada um tem que malhar do jeito que gosta, né, Valdenor? É isso aí. Então, Tiziano, me conta um pouco, cara, da tua história. Eu sou filho de Rondon. Sério, cara? Nasci aqui em Rondon. 40 anos atrás existia hospital em Rondon, cara? Sim, por incrível que pareça, ainda tinha pediatra. Era o Dr. Carlos e Dr. Cláudio, o irmão dele, sim. Os dois eram médicos e o Dr. Carlos era clínico geral e o Dr. Cláudio era pediatra. E aí, nessa época, a gente nasceu ali, na Clínica Monte Sinai. Caramba. Rondon do Pará. Bacana. Tiziano, e como foi a tua trajetória da tua infância, cara? Como foi a tua infância, como foi a tua adolescência? Meus pais sempre tentaram dar o bom e do melhor que a cidade poderia proporcionar na época. Ou seja, não é muita coisa. Não é muita coisa, mas é igual eu estava conversando com um amigo esses dias. Dentro da holística que você expressa, tudo aquilo é... Tiziano, essa aqui é a tua câmera, viu? Ok. Muito obrigado. É um tutorial. E aí não fica olhando... Não perde teu tempo olhando, não perde teu tempo olhando pra Jair, não, que Jair só desconcentra a gente. Então, mas se quiser olhar pra mim também, pode olhar. Não, você é muito feio. Prefiro só manter a questão da conversação. Mas assim, igual eu tô falando pra você. Uhum. Aí você fala que, fui criado. Olha como é que é bonita a história. Nasci em Rondon, fui criado, estudava numa escola muito boa da época, tínhamos escolinha de futebol, tínhamos práticas esportivas, frequentávamos o clube da cidade. Então, tudo isso é a maneira como você coloca, parece uma coisa... Nossa Senhora, top, glamuroso. O clube era ABB, a escolinha de futebol era no Rochão, a escola onde eu iniciei os estudos, a escolinha Roda Viva, que nem existe mais. Então, dizer que, mas não é nem lá essas coisas. Não, para aquilo que a gente vivenciava na época, era maravilhoso. Top. Eu não tenho o que reclamar.
Meus pais preconizavam bastante nossos estudos. Sempre deram prioridade a isso. Sim. Então, assim... Vocês são quantos irmãos? Somos 4. Cristiano, mora em Belém, Sim. engenheiro florestal. O Juliano é médico, mora na Bahia. A Júlia é contadora e mora em Araguaína. Eu fiquei aqui em Rondon e aí tô tocando as coisas da família. Continua. E aí, teus pais te deram que Rondon poderia te proporcionar de melhor para você? Aos 14 anos eles tiravam todos os filhos. Cristiano optou ir para uma escola agrotécnica na época, foi para Araguatins. Eu fui para Belém, Juliano foi para Araguatins, a Júlia foi para Marabá. Por ser menina, por ser mais próxima, tudo isso. Então, assim, sempre buscando a questão da preparação. Naquela época que o vestibular era uma coisa, assim, surreal. Para você ter que fazer a prova do vestibular, você tinha que se deslocar. Hoje você pode fazer o seu próprio Enem na cidade, na escola onde você estuda. Então, naquela época era muito mais difícil. Hoje em dia, graças a Deus, a facilidade veio com mais agilidade. Então, todo mundo consegue se matricular, até mesmo numa faculdade distante, através do sistema de SISU. Eu olho muito essa parte da educação porque era isso que eles batiam na tecla sempre. A minha herança para você é o estudo. Sim. E tu percebe, assim, por exemplo, que... E tu tinha 14 anos, né? Mas Quando eu saí. Tu foi pra onde? Fui pra Belém. E aí, lá em Belém, tu fez o quê? Eu fiz o vestibular, ensino médio. Tu fez 14 ensino anos. médio. Aí comecei ensino médio, aí aquela Na coisa... época, tu viu muita diferença, Tiziano, do ensino médio? Total. Do ensino Na verdade, não é nem do ensino. A gente tinha mais segurança porque, por ser uma escola particular naquela época, eu não sei como era a escola pública. Passei pela escola pública também, mas foram 2 anos. Então, quando eu fui para Belém, eu não senti tanta dificuldade. Aí, quando passou o primeiro ano, eu só tinha aquela questão... Eu sempre fui muito ligado à casa, à família, meu pai, minha mãe e os amigos também que aqui ficaram. Então, eu passei direto e a primeira coisa que eu pedi, deixa eu voltar para casa. Aí, onde eu retornei para Rondon e finalizei o ensino médio aqui. Mas todos os outros fizeram Quantos tudo anos fora. tu voltou para Rondon? Não, eu só fiquei 1 ano lá. Fiquei 14, 15, aí eu já fiquei aqui 15, 16, 17. Aos 18, retornei para Belém para fazer o pré-vestibular. Esse ano que tu passou em Belém, o que ele fez na tua cabeça como jovem? Abriu um bocado de caminho, a experiência, a oportunidade de conhecer, sair daquela rotina de uma cidade do interior. Aquela prática de dar a volta de patins na praça, que era a época que quando fizeram a Praça da Paz, que fizeram aquela pista de patins, era um sucesso. De sair com os amigos, de ir pro sabor caseiro na época, que era ali na esquina. Sim. Então, tudo isso, pra gente, era muito mais prático. Em Belém, era um coletivo, era 1h30 de ônibus para poder ir para a escola, dormia dentro do ônibus. Então, e por que tu... quando eu voltei para Rondon, eu me livrei de todo esse sacrilégio. Eu me livrei de ter... Porque para mim era mais... Não é que a escola não prestava, não é que Belém não era legal. Era saudade mesmo. Tanto que eu vinha para passar feriado, quando eu voltava eu chorava e minha mãe chorava junto. Sério? E aí ela falava assim, você tem que ir, que é o seu futuro. Tinha dia que ela era mais dura. Ela falava assim, não sei para que isso. Você não vem mais. Então era hora, tipo assim, eu controlava um pouco, mas despachava. E aí quando eu retornei no ensino médio, já voltei muito mais seguro. E aí sabendo que no 3º ano era o fim da linha. Você tinha que sair sim ou sim, porque Rondon não tinha a estrutura que tem hoje, né, com faculdades, universidades, para poder estar agregando a gente. E não tinha a questão do EAD, não tinha a questão de outros polos que estão sendo criados e trazidos aqui. Mal tinha asfalto, né, Tiziano? Então não... Eu peguei a época da PA70, que era PA70 sem asfalto. Vinha de Dom Eliseu para cá e de vez em quando o ônibus ainda atolava. Ou seja, 3 horas de viagem de Dom Eliseu para cá. Mais ou menos isso, meu amigo. Passava lá às 7 horas da manhã, chegava aqui quase meio-dia. Tu finalizou teu ensino médio, tu tinha quantos anos? 17. E aí, terminou teu ensino médio, tu fez o quê? Fui para Belém. Voltou para Belém de novo? Ficou quantos anos em Belém? Cursinho, 2 anos. Terminou, fez o cursinho e fez o quê? Cursinho. Passei pro vestibular em primeiro lugar em Biologia na Universidade de Mogi das Cruzes. Fui embora para São Paulo. Sério mesmo, cara? Fui embora para São Paulo fazer Biologia. Mas tu fez? Fiz um ano. Lá eu busquei dentro da própria turma o segmento. O que seria um biólogo, né? Fui para a área de didática primeiro, para ver se educação, eu ia ser então. Aí eu vi que mexer com montar plano de aula, a ver tudo que minha mãe fazia, e naquela época o professor não era tão bem remunerado. Eu ia estar trabalhando. Eu já era professor substituto aqui em Rondon, fazia algumas substituições, então sabia como era a pega, vamos dizer assim, dentro da sala de aula. De vez em quando também ia com tua mãe para a escola. Eu acho que hoje, sim. Hoje eu acho que são 30 alunos no máximo. Naquela época era até 40, 45 alunos por sala de aula.
Agora imagina você dominar isso na escola pública. Na escola particular era 8, 10, 12 no máximo. E aí fiz 6 meses de estágio na parte didática. Isso. E depois fiz mais 6 meses de laboratório. Aí mexi com bactérias, Escherichia coli, tudo em laboratório, fazendo aquilo e eu... Mãe, não pra mim não. Por que eu falo mãe? Porque quando eu fui para São Paulo foi meio que um compromisso dela e do meu pai. E aí eu cheguei para ela, porque ela era que fazia mesmo a parte financeira, que minha faculdade era particular. E aí eu falei para ela que não era o que eu queria. Então, antes que a gente gastasse mais, ela disse, e o que você quer? Aí começou aquela brincadeira. Sempre gostei de cozinhar. E aí meu pai que falou, por que você não faz engenharia de alimentos? Eu falei, mas o que tem a ver isso comigo? Só porque eu sou gordo? Na verdade, eu sou gordo e depois a gente entra nesse assunto da obesidade. E aí ficou naquela... Aí virou nutrição, virou uma coisa assim que aí minha mãe... Aí eu fui e falei, ó, tem medicina. E aí ela disse, eu não consigo. Medicina eu não consigo. Aí eu fui e falei, odonto? Aí meu pai foi e falou, material é caro. Aí eu fui e falei, meu, então... Aí minha mãe falou assim, por que você não faz enfermagem? Você vai estar cuidando da pessoa, você vai estar dando assistência e você vai estar envolvido na área da saúde, que é cuidando de pessoas, que é a mesma coisa que um médico faz. Sim. E hoje eu vejo que, tendo as duas profissões, que realmente o acesso, o contato da enfermagem com o paciente é muito maior do que o próprio profissional médico. Quando eu falo isso... É como se a enfermagem fosse uma parte mais humanizada. É para ser uma parte mais humanizada. É para você olhar para o paciente, o indivíduo, num contexto humano. Tentar ajudá-lo a, pelo menos, dizer, estou aqui, vamos te ajudar e fazer o que é possível. Porque, às vezes, foge das nossas mãos a qualquer definição de como vamos conduzir o seu tratamento. O pessoal sempre procura especialidades. A gente tem buscado bastante especialidade, tem vindo bastante para Rondon, mas tem gente que não tem esse tempo e precisa o quanto antes. Hoje, a rede SUS é muito ampla, mas também é muito sobrecarregada. Então, a gente fica naquele... Vamos fazer uma regulação. O que é uma regulação? É quando o paciente entra, eu não tenho critério de tratamento para ele na cidade, no município, então a gente procura um hospital, vou pegar assim um exemplo regional, quando se diz regional, é que vai absorver todos os municípios que circundam aquela cidade, tipo Marabá, o nosso hospital regional. Mas tem o hospital regional em Paragominas, em Tucuruí, e que a gente pode estar referenciando e deixa em aberto no sistema. Então, a primeira vaga que aparece, a gente já acomoda o paciente, manda uma ambulância, acompanhado de um técnico para aquele tipo de especialidade. Pode ser desde uma avaliação até um caso de internação e cirurgia. Então, assim, é muito bonito o SUS. Para quem gosta, para quem quer entender um pouco mais do SUS, procure saber como é que funciona essa logística e esse direcionamento. Para a gente, Diego, fica bem difícil, eu digo hoje, pelo Hospital Municipal, que a gente quer tentar resolver o negócio o quanto antes, o mais rápido possível. E por essa alta demanda do SUS, acaba segurando um pouco mais os nossos aqui e a gente fica naquela, gente, o que eu estou tentando fazer é o máximo por vocês. E não adianta, porque... tem uma eleição para poder colocar esse paciente nessa vaga. São critérios utilizados, são critérios médicos, são médicos chamados auditores, que eles vão analisar caso a caso e aí vai liberando as vagas que vão sendo desocupadas. Tiziano, assim, eu não vou entrar nesse mérito, porque bem longo. Não, nem digo isso, é porque assim, na teoria é isso que tu tá falando, mas na prática sempre vai ter alguém que tem uma canetada mais forte ali, vai colocar o amigo, o parente, isso eu não vou entrar nesse mérito porque é isso que eu vejo de fora como cidadão rondonense. Então, nem quero te colocar nessa situação para tu tentar explicar nada disso, é o que eu vejo, porque, por exemplo, eu conversei já com vários vereadores, por exemplo, aí o cara fala, eu consegui uma vaga, não sei o quê. Aí eu falo assim, peraí, eu sempre falo isso pra ele. Então quer dizer que se tu conseguiu, significa que tu furou a fila. E se tu furou a fila, a pessoa que tá na fila esperando, ela ficou mais distante ainda de ser atendida. Então, eu acho que a gente não precisa entrar nesse mérito, não precisa nem explicar esse meu pensamento aqui, porque também o nosso objetivo aqui no Papo Alfa, né, Jair? Não é colocar ninguém em sinuca de bica, não quero colocar ninguém para explicar. Eu acho também desnecessário falar sobre isso. A gente conversa numa boa, eu tô trazendo para a população e tentando informar para você o entendimento do SUS. Não, tudo bem. Né? Na teoria é muito bonito. A questão de enfermagem, sim, a questão bacana. da medicina é um complemento do outro.
Não, tudo bem. Eu entendo que é bacana, é legal. Na teoria, o SUS é muito bonito. Valdenor tá ali, ó. Valdenor foi dispensado do hospital municipal com 2 traumatismos cranianos para ir para casa. Não, e tá ali vivo, graças a Deus, né? Porque não deixaram ele ir para casa. Eu tava lá? Tava não. Tava não. Isso é antigo. 4 anos atrás. Mas é isso. Infelizmente, acontecem essas coisas, né? Mas assim... infelizmente, às vezes é por causa de um ou de outro, mas que acaba que todo mundo acaba levando a culpa. Às vezes, até um maltratamento, às vezes, um exemplo. Claro que não é o caso, mas até do vigia. Aí quando não tem um técnico de enfermagem, aí quando um ou outro ali que acaba sujando o nome do SUS, né? Quem procura o hospital tem urgência. Pode ser desde uma dor de cabeça... Sim. E pode ser um traumatismo craniano, um sangramento. É onde a pessoa tem que entender que existem prioridades. Com certeza. Quando se chega a um hospital, não é que o vigia não vai te deixar ser atendido, você vai ser atendido, mas tem uma triagem. E nessa triagem você é colocado azul, verde, amarelo e vermelho. Desde sempre a gente sabe que o verde está ok, o amarelo atenção e o vermelho pare. Então, a mesma coisa. E o nosso azul é como se fosse consulta ambulatorial. O verde pode aguardar, o amarelo, uma atenção, e o vermelho é extrema emergência, urgência e emergência. Então, quando você é classificado que a tua dor de cabeça, para mim, não é uma urgência e emergência. É uma coisa que requer atenção, porque eu não sei a causa dessa dor de cabeça, entende? E quando você vai para o hospital, você quer ser o primeiro. Entendi. Ei, cadê o médico daqui? Tá atendendo, o senhor pode aguardar um pouco. Não, minha cabeça tá doendo demais. Então, a gente faz uma triagem. Verifica os sinais vitais, saturação, pressão, tudo aquilo para poder ser englobado dentro dessa triagem. Isso. Ponto. Encerrou assim, a questão só de pra acesso. gente encerrar esse papo, pra gente voltar pra tua vida, que eu acho que é mais interessante do que esse papo, com todo respeito ao meu amigo aqui, porque quando eu peguei trauma de hospital público, que foi aqui em Rondon que eu peguei esse trauma... Mas não foi comigo. Foi não, isso é coisa antiga, pô. Isso é quando eu era mais pobre do que a fome, eu não tinha dinheiro pra nada. E assim, eu fui muito maltratado, entendeu? Não teve nada de triagem, não teve nada de verde, amarelo e vermelho comigo, não teve nada disso. Certo. Nada disso. Eu sou uma pessoa... Acho que você me conhece um pouco, você sabe que eu não sou de ficar inventando historinha. Então aconteceu comigo dessa forma, hoje eu tenho um plano de saúde, eu e toda a minha família, porque eu criei isso como um sonho por causa desse dia de tratamento que eu tive no hospital. Fui maltratado por todo mundo. Por todos, sem exceção de nenhum, no dia que eu fui atendido. E aí eu recebi a principal informação, que o meu caso, eu tinha que procurar o postinho de saúde e era um final de semana. E que não era emergência. Eu tava com a garganta sangrando, minha esposa com a garganta sangrando, meu filho com diarreia. Aí eu peguei na época, liguei pra Cristina, né? Cristina Malcher era prefeita na época, né? Aí eu mando mensagem pra ela, aí meu amigo, aí tudo funcionou. Eu falei, não, mas eu não quero assim. Eu não quero assim. Porque se eu tenho o contato dela e resolvo o problema, beleza. E as pessoas pobres? E as pessoas carentes, que não têm esse contato, que não têm essa liberdade de mandar uma mensagem para ela, que não tem liberdade de fazer, às vezes, o prefeito ligar para o diretor, que foi o que aconteceu na época, entendeu? Então, naquele dia, isso me deixou muito triste de saber que existem pessoas que podem não ter o acesso que eu tive. Mas, assim, espero que o hospital... E acredito que tenha mudado, porque eu tenho amigos meus que hoje têm elogiado muito o Hospital Municipal. Claro que a gente está tendo também vários burburinhos aí de pessoas aí com raiva e não sei o que a gente vai entrar nesse assunto logo, para falar. Inclusive, tem pergunta no Instagram, né, Jair? Sobre esse assunto, sobre aquele caso da menina grávida. A gente vai entrar nesse assunto, mas eu quero que continue falando um pouco da tua vida. A gente estava nos 17 anos, tu terminando o ensino médio. Foi um ano. Não, velho, deixa só pra tu entender. Não, calma aí. Fez um ano de biologia em São Paulo, voltou pra Rondon, tentou escolher entre odonto, entre medicina. Não, eu terminei. Eu fiz biologia um ano e transferi pro curso de enfermagem em São Paulo mesmo. Em São Paulo mesmo? Sim, aí tu acreditou matéria? Acreditei as matérias. Pobre não pode perder dinheiro. Ah, então quer dizer que esse contato que tu tava com tua mãe era meio que um contato à distância. Sim. Aí tipo o velho fala assim, vai te lascar para já... Mais ou menos isso. E tipo assim, te vira que eu não vou perder meu dinheiro. Então aí eu fiz a mudança. Nessa época foi muito difícil para teus pais te manterem nesse período lá no... Eu estudei com FIES. Ah, bacana. Eu tive FIES. Sim, tu pagou ou tá devendo até hoje? Não, paguei. Graças a Deus. Senão o nome não tava limpo, eu não conseguia fazer nada. E aí? E aí... Então tu fez em São Paulo mesmo. Sim. Cara, e me conta um pouco dessa vida de São Paulo, bicho. Cara... Porque assim, de Rondon pra Belém já é uma disruptura gigantesca. Cara, eu virei praticamente um sacoleiro. Sério, cara? Sim. Aí, eu sempre tive... Minha mãe falava que para com isso é doença. Uma compulsão por comprar. Sério? E aí, como eu não podia comprar pra mim, e lá eu tinha acesso a tudo,
os meus amigos falavam assim, traz tal coisa pra mim. Ah, rapaz, eu lembro mesmo, Tiziano. Lembra de quê, Diego? Na época que tu tava na Bolívia, tu era o atravessador de celular, bicho, que ficava mandando celular direto. Não. Tinha, teve alguns. Eu trouxe alguns celulares. Teve. Eu trouxe Era alguns. sacoleirozinho vagabundo. Ah, era assim. Não, isso aí você já avançou não, a etapa da vida. Não, isso aqui é só... Ah, era um atravessador fugindo da receita, beleza. Tô brincando. Continua, Tiziano. Aí tu formou em São Paulo, cara. Aí eu falei, não, no meio do curso, as despesas em São Paulo se tornaram altas. Eu tinha uma prima que morava em Goiânia. Eu acho que o lanche chegou, viu, Jair? Estudava. Eu acho que sim. E transferia a faculdade de enfermagem de São Paulo para Goiânia. E aí sim, eu concluí no curso em agosto de 2007. Aí eu terminei o curso, vim para Rondon em agosto, setembro, outubro. Aí eu fui contratado para poder trabalhar. Aí tu trabalhou onde? No postinho, na unidade de saúde do bairro Gusmão. Certo. Aí trabalhei até final do Ô, ano. Tiziano, tu transferiu tua faculdade pra onde? Goiânia. Pra Goiânia? Sim. E aí tu morou quanto tempo em Goiânia? 2 anos e meio. Então tu fez um translado aí de Belém, Rondon, São Paulo, Goiânia. Isso. Goiânia, Rondon. E qual foi a melhor experiência de cidade dessas? Goiânia. Sério? Goiânia. Por quê? Hoje eu olho São Paulo, mas voltando à questão financeira, São Paulo é muito caro. E lá é muito barato, né? Diz a lenda, né? É uma cidade grande com aspecto de interior. Então, assim, até mesmo as coisas, os custos são mais em conta. Então, morar em São Paulo e morar em Goiânia, 1000 vezes, até mesmo pela qualidade de vida, São Paulo. Goiânia. São Paulo é só passeio mesmo e olha lá 4 dias... Porque é só mesmo para fazer compras. E aí tu se formou em Goiânia e volta para Rondon. Volto para Rondon. E aí aqui tu foi trabalhar no postinho do bairro... no postinho. 3 meses no outubro, novembro, dezembro, posto de saúde do Quantos Gusmão. anos tu tinha nessa época? 20... Peraí, Diego. Ai, meu Deus. E tu já tava magro nessa época? Tava meio magro. Sério? Eu tava magro. E como é que foi essa vida de gordo, cara? Eu era gordinho. Gordinho, tipo assim, acima do peso mesmo? Não, acima do peso. Acima do peso. E como era isso? Aqui em Rondon, no ensino médio. Eu já era gordinho. Fui para Belém. Muito se fala que é um processo de depressão, ansiedade. Então, em Belém, eu emagreci muito. Eu cheguei a ficar pescoçudo. Mas também aquela fase de 18 anos, 17 para 18 anos. Sim, testosterona a 1000. Magrelo, que o pescoço ficava assim. Eu olho para as fotos e falo, meu Deus. Então, assim, eu preferia o gordinho do que o magricelo. E me fala, peraí, e nessa história toda aí, tu chega em Rondon, e cadê tua vida amorosa, bicho? Tive um relacionamento de 3 anos, na época da faculdade, praticamente casado. Sério? De amigos e fui viver um amor. Aí, chegamos no ponto onde as pessoas querem saber. Onde Conta. a gente morava, eu e ela, a gente foram 2 anos em Goiânia e mais 1 ano quando ela mudou. Ela também mudou a faculdade, ela fazia farmácia e mudou para Belém. E aí, em Belém, ela ficou cursando e chegou um tempo que a distância, como eu disse... Não tinha um WhatsApp? Não tinha WhatsApp, era ligação mesmo. E aí, a gente ficou... Ela foi para Belém, eu fiquei em Rondon e quando dava, eu ia para Belém. Quando dava, ela vinha para Rondon. Mas a distância, como eu disse, sempre fui muito família, muito amigo e muito bandoleiro. Então, até hoje eu falo bem assim, gente, eu sou o tipo de pessoa que fala bem assim, bora ali em Marabá? Bora. Então, eu largo tudo para trás, entendeu? E como é? Hoje não tem como, né? Não tem como. Você vê, eu tô aqui, o telefone tá bem aqui. Na hora que ele pisca, eu tenho que dar aquela olhadinha de lado para poder ver se é alguma coisa por causa da empresa. Tá, mas... e tu viveu 3 anos com essa pessoa. Isso. E era amor mesmo, assim? Amor pra vida? Era, foi. E aí? Acabou. Mas a gente ainda conversa. Conversa? Sacaneia, assim. Mas sente falta? Hã? Sente falta, assim, hoje tu tá solteiro, né? Hoje tô solteiro. E tu sente falta de ter um relacionamento? Não, dizendo. Hoje, por tudo que passei, não é que eu não sinta falta de um relacionamento. Hoje a gente procura sempre alguém para agregar. E a gente tá vendo sempre que tem... Vai ter alguém? Uma hora aparece. Eu não tô doido nem desesperado. Nem vou pagar para ter isso. Vou pagar para ter uma mulher, para ela poder ficar dentro de casa ou para ela ser mais rica e mais pobre. Não é esse o problema. Eu quero alguém para poder agregar. Então, é como eu brinco com os meus amigos. Falo assim, vai lá, eu compro um iPhone para mim, né?
E aí o iPhone dela, quem vai comprar se ela não trabalha? Aí eu consigo comprar esse iPhone? Não, eu vou ter que comprar um mais baixo, eu vou comprar para nós dois. Ticiano, então, tu tem 4 empregos, Ticiano. Pelo amor de Deus, Ticiano. Moço, a vida Ticiano é muito miserável. Ei, Jair, Ticiano é miserável, hein, bicho? Não sou miserável, não. Assim, comprar um iPhonezinho, cara. Um iPhonezinho. Um iPhone... Não, eu tô usando o iPhone, pelo amor de Deus. Eu tô usando a linguística do iPhone. Deixa aí, o telefone tá tocando. Essa linguística... Prozinho, viu, Jair? De questão de iPhone é só uma logística de situação onde eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que pensar por dois. Então, hoje você tem família, você sabe como é. A tua empresa, ela tem que gerir você, Larissa e os 2 filhos hoje. O Prolabore tem que pagar isso tudo. Né? E como tem? E aí, o menino tá na escola pública ou escola particular? Particular. Pois é, e aí? Você viu quanto é que tá a escola particular hoje? Quase preço de faculdade, antigamente. Sim. Então, se a gente for agregar tudo isso, plano de saúde, quanto sai um filho? 1 milhão? 1.200.000? Até o fim do estudo dele, para deixar. É um investimento que tem menor retorno que existe até hoje. Eu nunca vi para ter menos retorno do que filho, não, viu? Mas essa questão, assim... Retorno financeiro, Tá, aí esse ano tu começou a trabalhar com enfermagem em Rondônia do Pará. Trabalhei em enfermagem de 2000... não, mas a pergunta também, né? 2000... Chorou muito depois do término do relacionamento? Não, foi tranquilo. Foi tranquilo mesmo? Tranquilo, foi uma parada meio de boa? Foi. Não foi, nunca tem um relacionamento Jair, a primeira vez que ele terminou o relacionamento dele, eu tive que cuidar, e ele chorando. Pelo menos Jair, não tem jeito, porra. As pessoas têm que saber. Não existe um término de boa. Tu é doido, meu primeiro relacionamento que eu terminei, eu chorava igual uma criança, porra. Até porque, querendo ou não... Não, o primeiro amor nunca se repete. Não. Nunca. Aquelas emoções que você sentiu, elas nunca mais vão se repetir. Nunca mais vão se repetir. Tô mentindo, Jair? Você tá muito doce hoje. Ele não tá doce, ele tá muito doce hoje, pô, né? nunca se repete. Aí, em 2008, eu assumi a zona rural, a convite do Dr. Amorim, e com 6 meses, o município não tinha unidade de saúde do centro. Então, em 30 de junho, não tinha unidade centro. Só tinha um posto de... Gusmão, Miranda, Jaderlândia, Parque Elite. E todo o pessoal do centro era atendido no ambulatório do Hospital Municipal. E ele queria descentralizar isso, tornando o Hospital Municipal um centro de especialidades. E foi quando ele falou, vamos montar o PSF do centro, monta um projeto, que a gente, como enfermeira, a gente vira coordenador. Então a gente montou um projeto, criou tudo, ele falou, agora corra atrás. Aí quando terminou, ele falou assim, o centro é seu. E aí, em 30 de junho, eu não lembro quantos anos eu estava fazendo, foi 2008, acho que era 26. Com 26 anos eu estava fazendo a parte da inauguração do posto de saúde do centro do município de Rondônia do Pará. Cara, então tem história grande aí com esse negócio de trabalhando na saúde de Rondônia, né, cara? Aí, na época da faculdade de enfermagem, eu sempre fui ousado, sempre quis, objetivo meu, eu corro atrás. Estagiava voluntariamente no hospital municipal, sempre adorei o centro cirúrgico, sempre foi minha ala internação, emergência, urgência. E aí teve uma enfermeira... Aí nós colocamos vermelho de sangue ali, né? Teve uma enfermeira de licença maternidade e precisava de um enfermeiro com experiência para poder dividir com a outra a questão de sobreaviso cirúrgico. Sim. E atendimento na ala de internação. E aí me convidaram, olha, o Ticiano tem. Então, doutor Eleni, doutor Amorim, doutor Carlos, todo mundo, doutor José, sabia que eu tinha essa experiência em centro cirúrgico. Então, chama ele, bora botar aqui. E aí começou esse namoro. Durante a semana eu ficava no posto de saúde e no final de semana eu ficava no hospital municipal. Fazia essa cobertura para que a outra colega também tivesse descanso. Com o passar do tempo, a colega voltou, ela foi convidada para poder assumir a vigilância epidemiológica e eles me convidaram para assumir o hospital. Então, eu saí do postinho, com mais 6 meses de trabalho no posto, eu já fui assumir o hospital municipal. E assim, criou essa relação de amor. E aí, pulei para dentro do hospital e começamos a organizar. Isso com 27 anos? Com 27 anos. 26 para 27. Beleza. E quanto tempo tu trabalhou? Até 2013. E 2013 tu tinha quantos anos? Ai, não faz essas perguntas. Puta. 31. Caraca. 31 anos. Eu tava com 30 anos.
E nesse período que tu trabalhou no hospital, qual foi uma das situações mais bizarras que tu já viu, Tiziano? Ser mordido por uma mulher que tava parindo. Mentira. Ora, não. Ela mordeu. Eu fui e falei, moça, não A Fábio que ia isso. gostar, né? E aí não pude fazer nada. A gente só tem que respirar e pedir, né? Calma, tudo bem. Mas eu fui mordido. Peraí, Tiziano, peraí. É porque tem uma Não é pra história... mim, não, doeu. E aí, conta ou não conta? Não, deixa quieto, fica na boa, vamos. Continua. E aí? E algo Aí assim, foi mordido, cara. Foi mordido. Mas aquela mordida mesmo? Mordida. A mulher tava parindo, a mulher tava tendo bebê aquela hora. Então ela tava num momento de dor máxima pra poder, o feto, né? E aí foi assim, depois a gente ficou rindo. Até mesmo a doutora tava me acompanhando, ela começou a rir também. Eu falei, sacanagem, mas deixa estar. E outra, essa foi muito boa. Tem outra? Outra inusitada comigo? Porra, é muitos anos, Tiziano. Não, mas algumas coisas acaba que vira rotina. Tipo, perder paciente até hoje, pra mim, é um pouco difícil. O envolvimento é muito intenso. Aí, Mas qual foi um dos mais difíceis, assim, pra ti? perder paciente? Não, um que tu mais sentiu. Mas tu fala de paciente ou de vida? Paciente, de vida. Não, de vida foi minha mãe. Não, a vida que eu falo dentro do hospital. Dentro do hospital, quem eu perdi, que fiquei... Não que tu tava acompanhando ali, que a situação te emocionou demais. Não. Não teve? Não. Frio calculista? Não. Não, frio calculista no sentido, assim, de estabilidade. Não, nenhuma. Na frente do paciente, total. Fora dele, eu desabo. Choro, vou pra dentro do banheiro, fico quieto, volto, respiro e vamos lá. Aí, beleza, tu ficou até 2000... Hoje foi uma situação, assim, inusitada. Eu fui pra cirurgia cedo. E aí eu saí ontem do plantão, aí eu fico de plantão e tenho um dia de cirurgias. Aí eu fui pra cirurgia e teve um senhor que o pai dele entrou, a gente atendeu, acomodou, ligou, botou no ar-condicionado, oxigênio, tudo, tava com problema pulmonar. E aí ele ia fazer uns exames hoje cedo. Eu cheguei e falei, e aí, deu tudo certo pelo exame? Aí ele falou, não, perdi meu pai. Aí eu tive que dar aquele abraço, né, e dizer meus sentimentos. E aquela frase clássica, porque para quem perdeu sabe, é só Deus e tempo. Só Deus e tempo. Não tem nada mais que possa ser dito quando você perde alguém especial como um pai e uma mãe. Hoje, pontual foi isso. Eu fiquei mal. Quanto tempo é que começa a se acostumar com essa questão da morte, Tiziano? Não tem costume. Não, eu falo assim, não é costume. É porque, querendo ou não, a primeira vez que isso acontece, qual foi a tua sensação quando tu viu isso acontecendo pela primeira vez? Com o paciente? É. Foi logo quando eu assumi o hospital. Perder um paciente e o filho, ver um filho daquele estado e saber que a mãe se foi, principalmente mãe. Tem muito filho que chora. A questão hospitalar, o acompanhante sofre muito. Mas para quem está ali cuidando, é até gratificante no pós-morte. Porque você se sente, fiz o que eu podia. Estava do lado até o último minuto, cuidando. Na hora, ninguém pensa nisso, porque cansa, é exaustivo, machuca. E aí é onde começa a gerar o estresse dentro do ambiente hospitalar. O que vocês vão fazer? Meu pai tá desse jeito, minha mãe tá desse jeito. E cadê o exame? Cadê o médico? Por que não tira daqui? Então começa esse tipo de coisa, um longo prazo de internação. Então o paciente fica depressivo, o acompanhante fica exaltado. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Hoje mesmo, numa situação de emergência, passei por lá, encontrei uma paciente e aí vi pro lado e perguntei. Se fosse... Aí eu tenho esse mau costume. Se fosse o teu parente, o que você faria? É onde eu faço com os funcionários que estão comigo. Eu sou péssimo nisso. Porque quando é o teu parente, tu dá prioridade, tu dá o atendimento, você faz com que tudo seja do bom e do melhor e o mais rápido possível. E é onde eu tenho cobrado. Quando é o meu plantão. Então, sempre vai ser assim. Porque esse é o Tiziano. Sou doce, sou carinhoso, gosto, sou amigo, sou parceiro. Uma coisa que eu não consigo fazer é mentira. Não suporto, não faço mentira. Falo até demais. A frase da tua mãe, né? Falo até demais. Cala a boca, Tiziano. Falava? E aí, mãe falava na alta. Na frente, cala a boca, Tiziano, oh meu Deus. Entendeu? Então ela fala dela. Os meus amigos mais próximos sabem de tudo isso. Engraçado é que toda vez que tu toca no nome da tua mãe, meio que tu... Não, hoje não. Hoje não. Falar de mãe, é doido. Hoje eu olho pro pai e falo bem assim, meu Deus do céu, tu é meu filho, bicho. Aí tu fala, como é que tu vai ter família? Como é que eu tenho família? Eu só tô criando. Então,
Então, assim... Aí, assim, é aquela coisa, né? Qual é a pretendente que vai topar essa? Vai ter que pegar um kit completo, né? Sem filho ainda. Como é que é o kit? Fala aí. Nossa, um senhor de idade de 76 anos, uma senhora com 65 anos, que é minha tia. Minha tia é minha mãe, ela cuida de mim o tempo todo. Aí estão ficando velhinho, tão ranzinza, né? Reclamam. Mais reclamam do que... Tem gato e cachorro? Não tem gato nem cachorro. Menos mal. Mas é isso, então voltando. Aí voltei, 2013, fui demitido a primeira vez, a primeira demissão ninguém esquece. E aí meu pai olhou pra mim e falou... Eu já tinha outro emprego, tinha conseguido Cara, um emprego. é horrível. Essa sensação, Tiziano, que eu sempre falo pras pessoas, assim, eu sou contra o serviço público de pessoas que têm muito potencial. Eu sempre falo pro cara, bicho, tu acha que tu é bom no que tu faz? Corre de serviço público, sai fora. Porque ele é muito cruel. Se tu entregar teu sangue, teu suor e tuas lágrimas, não vai fazer diferença nenhuma. E se tu não entregar porra nenhuma, a recompensa vai ser a mesma. E aí? E aí é onde eu me revolto com quem entrega a porra nenhuma. Porque se você assumir um compromisso, você tem que ser bom naquilo que você faz. E aí você olha realmente colegas de trabalho, você olha companheiros de trabalho, você olha pessoas do mesmo nível e acima de você da mesma forma. E aí é onde vem o descaso da questão do funcionalismo público. Sim. Se eu tô lá, eu tenho que dar o meu melhor. Eu tenho que fazer. Eu viro pro próprio funcionário. É aquela parada, essa é a tua visão, mas na realidade... Exato, não, eu tenho que olhar por mim. Desculpe os outros. Mas aí quando a gente vai pra realidade... Quando eu tô dentro da área e estão me rodeando, eu falo. E eles sabem que eu falo. Não escondo de ninguém. Não que eu seja o melhor, mas eu tô ali é pra fazer o melhor. Aquele melhor meu. Se você achar alguém melhor do que eu, pode me substituir. Tem problema algum. Não sou insubstituível, ninguém é insubstituível. Mas quando você vai para ser um digitador, que seja um bom digitador. Se você vai para ser um enfermeiro, que seja um bom enfermeiro. E que seja um bom médico. Seja bom naquilo que você faz. É quando a gente sempre brinca na cozinha. Quando tá ali, eu falo, ei, pelo amor de Deus, eu não te ensinei. É medida, é dosagem, é visualização. Então você come com os olhos, você come com sabor, então tudo aquilo. Não adianta você fazer. Até um mexido que você faz em casa, se ele não tiver até uma visualização e aquele sabor quando você bota, nossa, eu tô aguando aqui. Então, eu sou gordo, gente. Então assim, voltando para a questão da perspectiva de estudo, 2013 fui demitido, fui trabalhar em Abel Figueiredo, mas fiquei praticamente acho que 15 dias, 20 dias. Meu pai chegou para mim e perguntou se eu queria fazer medicina, porque ele sabia. Ele não tinha condições na época. E aí eu fui e falei, mas e como é que vai fazer? Ele falou, não tenho condição de pagar nada aqui no Brasil para você. Meu irmão já estava em Santa Cruz da La Sierra. E aí ele foi... Agora estamos lá. Olha esse trâmite, papai. Rondon, Belém, São Paulo, Goiânia, Rondon, Santa Cruz de La Sierra. Não! Pô, é porque também. Não, é porque Abel é quase um bairro, pô, daqui de Rondônia, ainda mais naquela era. Naquela época era bem pequenininho, mas hoje tá bem desenvolvido. Sim, com certeza. E aí fui em 2013 para Santa Cruz, né, nessa questão da demissão, e foi assim, como diz uma amiga minha, por que toda vez você precisa ser empurrado para você ir atrás do teu sonho? As pessoas precisam primeiro te machucar para você correr atrás. É aquilo que você estava falando. Bicho, se tu tem potencial, por que você está no serviço público? Né? E aí? É uma faca de dois gumes quando você é o provedor da casa. Porque meu pai antes tinha uma condição, era mais, né, questão de trabalho, madeira. E minha mãe era professora aposentada na época, então eu conseguia agregar com esse emprego, com esse dinheiro certo todo mês, para poder ajudar dentro de casa. Mas isso é o que todo mundo faz quando tá morando com os pais, né? Tentar agregar um pouco. E aí fui para Santa Cruz. Jair não paga nada na casa dele até hoje, viu? Glória e sorte dele. Não, então, junte a briga da mãe de Jair é para ele pagar pelo menos a conta de água de R$34, ele não paga. Maldade. Ele fala, sabe o que ele fala pra mim? Me botou no mundo, tem que me criar. E sabe quantos anos esse animal já tá? Quantos? Já vai bater 23 agora, né? É doido, tá me envelhecendo desse jeito. Vai bater 23 agora no final do ano. E aí, em 2013, fui pra Bolívia.
E, como você sabe, não foi fácil. Não foi fácil, é o caralho. Me conta da experiência da Bolívia. Como foi chegar lá? Porque tu transitou no Pará, São Paulo, Goiânia. E agora, como foi chegar na Bolívia, bicho? Que doideira. É um universo paralelo. Cara, é um multiverso. Cara, qual foi o primeiro choque assim, que tu teve? Porque o idioma, eu acho que o idioma deve ser um saco, assim. Mas, assim, eu acho que com o tempo você vai pegando a manha, né? Quanto tempo tu demorou pra se adaptar ao idioma? Uns 3 meses. 3 meses? É rápido. Você começa assim, é rápido. Assimilar, né? Sim, assimilação, sim. A dona do apartamento que eu morava me levou, acho que com 15 dias, 20 dias pra gente ir na feira. Que é a feira, né? Sim. Fui numa feira, a feira americana, onde se vendia as roupas americanas. Sim. E aí saímos, fomos pra essa feira. Ela foi contando tanta história dentro do carro, coitada. Tu aprendeu... Eu não sabia nada. Eu só concordava. Sim, não creio, sim. Ah, sim, ok. Pero não sei o que dizer para você. E como então, assim, conversava com ela, coitada. Só sim, não, porque sim, tá, ok. Mas não entendia nada. Eu ficava boiando. No final do curso, a gente já tava palestrando. Não, esquece final de curso. Você quer detalhes? Meu amigo, o cara sai de Rondon do Pará, vai pra Bolívia, eu quero detalhes, porra. Como é que foi? Tu chegou lá, e aí, de frente com o idioma, porra, não é teu idioma, não são as pessoas, a cultura é totalmente diferente. Primeira coisa é uma alfândega. Isso. Você tem que chegar lá, você já não... Tu botava os telefones que tu trazia do contrabando aonde? Não, isso foi depois, não foi assim não. Primeiro a gente conhece o ambiente. Nas vendas de São Paulo, da 25 de março, da Galeria Pagé, a gente já tinha, né, a questão de escolher produtos de qualidade. E quando chegamos na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, descemos no aeroporto uma coisa bem desértica. Aqui a gente é acostumado com esse verde, ou então com aquela coisa estrutural. Então é uma transição de ambiente muito drástica. Era tudo muito grande, tudo muito distante, como uma capital. Santa Cruz é como se fosse São Paulo para Bolívia, como São Paulo para o Brasil. São Paulo para o Brasil, Santa Cruz para a Bolívia. Só que não tem estrutura nenhuma. É como se fosse a locomotiva da Bolívia, Santa Cruz? Sim, é um polo comercial muito forte. Aí, não sei como é que funcionava, estava em desenvolvimento. Não tinha shopping em Santa Cruz, tinha galerias. Quando a gente saiu, já tinha um shopping agora proporcional. Então, eu estou dizendo assim para você ter noção de como era a situação de uma cidade tão grande na proporção de São Paulo, ainda não ter toda essa infraestrutura. Faltava-se muita coisa. É um país pobre. Entendeu? Então, aí vinha assim, toda a referência deles é americana. Sim. Tudo. De eletroeletrônico, tecnologia, muita coisa China. Os carros vêm todos pelo Chile, são carros japoneses, são carros velhos, muito velhos. Muito velhos. Vem tudo pelo Chile e entra para cá, são carros baratos. Os carros americanos tomaram conta agora, mas só quem tem mesmo poder aquisitivo. Sim. O que mais interessante? Não, aí beleza. Não, porra, então tu chega nessa merda, tu chega na cidade, sim, tu bate de frente com a tiazinha te botando dentro de um carro, falando um monte de coisa que tu só fica concordando. Não, matriculei na faculdade. E aí como foi? Material? Como é que tu lia? Como é que tu... Tudo em espanhol. Sim. Tudo em espanhol. E aí a gente tinha que se virar na aula teórica, porque lá é sistema tradicional, você senta na cadeira, escuta o professor, faz suas anotações e vai com o estudo para casa. E para escrever, cara? Eu escrevi em português. Eles aceitam de boa? Não, para eles não tinha que apresentar nada. Uma coisa era digitada no computador. Entendeu? Então a gente ia, buscava e fazia a montagem do trabalho. Então tudo é questão de computador. Então, graças a Deus, o Google salvava a gente nisso. Mas a questão da escrita, para eu poder aprender a estudar, portuguesão na alta. Nos primeiros meses. Depois, não. No meio do curso, que a gente começa a anamnese, evolução, tudo em espanhol. Tudo em espanhol para a gente poder transcrever. O que é que você quer? Escreve. O que é? Escreve Alphatec, a melhor assistência técnica de Rondon do Pará em espanhol. Não precisa escrever. Escreve isso. Ou tu prova que tu sabe escrever em espanhol, ou tu não... Eu vou dizer para todo mundo que é mentira. Meu Deus. Alphatec o quê? A melhor assistência técnica de Rondon. Del Pará. Aproveitando agora esse exato momento, Ticiano, por favor, você poderia
falar um pouco sobre o nosso patrocinador oficial aí? Eita, pô. Em espanhol, por favor. Em espanhol, por favor. Por favor, fale da Alphatec agora em espanhol. Mas o quê? Agora eu quero que você faça uma propaganda da Alphatec em espanhol. Pô, você quer um ator, você quer... Vai, porque eu nunca vi, pô. Eu nunca vi uma propaganda da Alphatec em espanhol. Vai, por favor. Não me gusta falar espanhol. A mim não me gusta. Porque é italiano. Italiano? Aí tá vendo? Eu já mudei o idioma. Eu sou foda. Por quê? Alphatec, a melhor assistência técnica da cidade de Rondon do Pará. Top. Obrigado, meu amigo. Aí. Agora fala de novo que eu vou fazer um corte aqui. Fala de novo. Hein, Tiziano? Aí, Tiziano, tu chegou em Santa Cruz. Tipo, tu se matriculou, começou a estudar. E qual foi a coisa mais difícil, cara? Qual foi o período mais complicado? A primeira coisa que, quando eu li no livro, que era anatomia, coelho. Sim. Pescoço. A anatomia dela, cabeça e coelho. É mesmo? Aí eu fui e falei, mas que porra é coelho? E coelho com 2 L's. Coelho. 2 L's tem som de LH. Em algum momento, bicho, tu pensou em desistir? No meio do curso. Sério, Tiziano? Porque, na verdade, todo mundo sabe que minha mãe estava em tratamento contra o câncer. Quando eu fui, ela entrou em remissão. No 3º ano do curso, voltou em metástase. Puta, e aí foi onde eu fiquei naquele impasse. E a gente, graças a Deus e a tecnologia Apple, aí eu comprei desse começou o contrabando. Falou, trouxe um para ela. Começou o contrabando aí, tá vendo, né, Jair? E aí, nessas idas e vindas, eu trouxe um para ela e o FaceTime foi o que matava essa saudade e essa questão da necessidade de conversar, de falar dela também, desabafar e contar o dia a dia dela, né? Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, eu sempre fui muito apegado a ela e ela sempre me tinha como um suporte. Então a gente sempre conversava todo dia. Minha irmã, meus outros irmãos também, mas ela tinha mais... de manhã, de tarde, de noite. Então era 3 vezes, era praticamente. Vou te ligar agora, antes da novela começar, tá? Tá, mãe, pode ligar. Mãe, eu tô em aula. Porque lá a faculdade é de manhã, de tarde, de noite. Mesmo? É. Como é? Tipo de manhã, 8 ao meio-dia? E... Não, aí é tipo americano. Você monta o seu horário de estudo. Você tem os professores e tem a aula. Tipo, 2 aulas da manhã, 2 aulas pela manhã, 3 aulas à tarde e 1 aula à noite. Entendeu? Você vai montando o teu... Se quer estudar só de manhã, tem certos professores. Entendi. Da tarde tem outros. Tinha muito professor ruim lá? Como todo lugar. Do mesmo jeito? Em todo lugar. Tem professor que realmente exigia, cobrava e que hoje eu agradeço. Tanto que a gente procurava sempre um professor que tivesse uma metodologia entendendo o lado do brasileiro fora do país. Então, eles tentavam ajudar bastante na questão de entendimento da matéria. Isso foi muito importante pra gente. Lá na Bolívia, um médico, ele ganha mal? O que é, Tiziano? Não é que não ganha. Eu acho que tem demasiado. Há um quantitativo bem alto já também de médico pela formação. Boto fé. Entendeu? Tipo o pedagogo aqui no Brasil. Mais ou menos isso, mais ou menos. Mas aqui... já tá faltando agora pedagogo. O quê? Já tá começando a faltar. Não, pedagogo. não tá faltando. É porque se formaram e não querem trabalhar. Ah. É igual administrador. Administrador tá de balde aqui em Rondon e contador também tá de balde. Tá assim, ó. O pessoal esse dia tava ali no Rio, tava tirando do Rio e jogando pra fora. É muito. E querendo ou não, quando você infla, né, você gera uma concorrência e se você for bom, o mercado te absorve. E se você for ruim, o mercado não te absorve. Mas é sobre aquilo que a gente tava falando. Vamos fazer bem feito. Sim. Se você assumiu essa responsabilidade de ser um profissional em determinada área, seja bom. Tu sabe qual é hoje a área que mais está sendo necessária em Rondon do Pará? Qual, Diego? Administrador. Aí a galera fala, meu Deus, Diego, mas tem aí mais de 300 administradores formados. Eu falei, pois é, pegue seu currículo e proponha para as empresas aí, você potencializar o negócio deles com a tua capacidade intelectual que você teve aí na universidade de potencializar o negócio dele e fala assim, você só me paga se eu potencializar seu negócio. Eu desafio você fazer essa proposta se o cara não vai aceitar. Faz sentido. Eu aceito. Realmente ser bom. Quem quiser ir lá na Alphatec, vir e falar assim, ó, vou aumentar teu faturamento em 20%, pode ir lá, pegar emprego, é seu. Vai aí, Tiziano. Acho que vale muito. Aí, Tiziano, vamos lá. E aí, cara, tu teve um impasse do idioma, tu teve um impasse da cultura, e as pessoas? Muito brasileiro.
muito brasileiro, então tinha restaurante brasileiro. Sério? Quando a gente chegou, então a gente buscava sempre manter alguma coisa da nossa raiz. Porque, querendo ou não, acho que é do indivíduo isso. E depois, sim, se proporcionar a oportunidade de conhecer a cultura local. Sim. Porque não é uma viagem de final de semana, nem 4 dias. Então, você já vai para lá, é como eu te disse, eu sempre fui muito apegado. Eu tô indo de novo para essa luta de tentar me formar. Eu fui o único filho que tive essa oportunidade de ter outra formação, sendo, né? Sim, depois Então, de formado. e aí já, eu né? não podia nem um pingo, nem titubear. Eu tinha que concluir Sim. sim ou sim. Lá em casa nunca foi permitido chegar no meio do caminho e parar. Você vai concluir. Ah, vai. Pode chegar a 10% e parar. Pode, Igual na verdade, não biologia. paramos, nós trocamos. Foi um trade, fez um tradezinho. Fizemos troca, que foi um benefício muito bom. Então, E aí, Tiziano? quando chegar lá, foi bem... A gente foi com um grupo de amigos também que tinham interesse na mesma Sim. área. Né? Tive uma colega que foi aqui, colega de enfermagem lá, virou uma colega de medicina e a gente tocou o barco até o final. Sério, E- Tiziano? Bacana sim, isso, sim. né, cara? Hoje Quantos ela- anos de formação é na Bolívia? 6 anos. 6 anos igual? Igualzinho aqui. Nada muda. Tu terminou tu se formou com quantos anos? 36? 2019. Bicho. 2019. 2019, 37 36. para 38. 37 para 38. Você tá com 40, Tiziano. Menos 4, 36. Isso mesmo. Tu Eu sou péssimo de matemática. Não, me você, pergunte. não, Essa ordem você é da, cronológica, você quer você é da detalhes. biologia, você é da saúde, você não é das exatas. Isso não Não tem. inventa. Você Hein, vamos lá. detalhes. Aí vamos lá. Aí, qual foi o período desse período que tu morou na Bolívia? Assim, qual foi o maior desafio que tu teve lá em relação à tua formação? Com relação à formação, por ser enfermeiro e ter sempre tido esse acesso, tanto na atenção Sim. primária, que é o postinho de saúde, Uhum. como na área hospitalar, graças a Deus e a proporção dada pelos meus pais, eu não senti tanta dificuldade. Além do idioma e algumas técnicas que lá são diferentes da daqui. O que, Tipo por exemplo? um tratamento para diarreia. Entendeu? A medicação lá É é. totalmente diferente. Eles usam a gente até eu brincava com a minha colega e falava assim, meu Deus, e aí, como é que a gente faz? A gente pocava de rir. E a gente tinha que seguir o protocolo deles. Mas a gente estava lá estudando para cá. A Entendi. gente estava lá, mas sempre estudando para cá. Tanto que o livro de medicina que a gente utilizava em fisiologia era o Harrison, que é o mesmo que se utiliza até hoje. Guyton, todos que a gente utilizava lá, a gente utiliza em clínica médica. E a gente usa aqui no Brasil também. Bacana. Então, assim, a gente vai... É bonito falar. É como eu te disse no início da nossa conversa. A gente contando, parece que foi até um mar de rosas. E aí eu tô tentando mostrar que nem tudo que aquilo que você vê como resultado foi um mar de rosa, Sim. né? É lindo igual eu brinquei com o Júnior, amigo meu. Eu falei assim, pois é, Júnior, eu estudei na escola e tal, joguei futebol, fui escoteiro, participava das atividades do clube. Quem escuta assim pensa, nossa, isso aqui, né? Menino interagindo. Não, isso aí foi coisa mesmo assim, foi ralado. E como é que foi a finalização do teu curso lá, Tiziano? Foi triste. Por quê? Porque foi o ano Porque que minha foi mãe o ano que faleceu. tua mãe faleceu. Né? Isso. Mas ela faleceu e faltava quanto tempo pra tu se formar? Eu concluí o curso, Sim. só não peguei o diploma. Ela faleceu em janeiro, eu peguei o diploma em setembro. Quando ela faleceu, toda a nossa questão, ela era a provedora, era ela que fazia Deu um toda baquezinho? Total. Como eu era enfermeiro, já trabalhava na parte de dermatofuncional. Aí comecei a atuar aqui, novamente, fazendo enzimas localizadas na clínica de estética. Então, consegui fazer realmente um financeiro novamente para poder concluir lá. Ah, foi por isso que teve essa pausa em janeiro Em e. janeiro. E isso, eu tive que parar um pouco, tive que parar. E aí foi onde veio o Tempero do Chefe. O Foi? Tempero do Chefe, a gente abriu ele oficialmente dia 25 de maio. Mãe faleceu em janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Foi quando a Sula me procurou, para quem não lembra, o bistrô da Sula. E aí ela tava também passando por uma situação difícil. E aí ela falou, que tal nós dois? Falei, top. Eu já gostava mesmo de cozinhar. Na própria faculdade, com o encontro dos amigos, eu sempre fui o que fazia. Porque queriam comer gostoso. E eu, desculpa, eu sou enjoado. Eu quero comer gostoso, então eu mesmo faço. E aí ela me chamou, eu falei, embora. Eu já conhecia o serviço dela, o trabalho dela. Tanto que eu ia no bistrô dela aqui em Rondônia e até mesmo dava uns toques. Bora fazer, faz esse, faz assim, assim, assado. E ela fazia. Tanto que hoje tinha um prato que eu
o José Guilherme, um amigo nosso, ele pedia o Saddam do Rox. Só que ela não conseguia fazer um filé alto. Então ela pegava um parmegiana, um bife, enrolava o queijo, o presunto, empanava, fritava. Aí Zé Guilherme via loucura, que ele já chegava e modificava todo o prato. Bota camarão, bota isso, bota aquilo. Eu falei, uma sessão 80. E nesse meio período, na época de enfermagem, eu conheci uma pessoa muito especial. Quem? Ângela Cecília. Sim. Ângela Cecília estava gestante. Eu estava lá no postinho do centro. E aí onde a gente começou a ter um vínculo. Foi na gestação do filho dela, caçula. E ela foi tomar a vacina. Tétano, antitetânica. Foi tomar a dupla tétano. E aí ela foi lá e a gente começou. Fiz o pré-natal dela, iniciamos. E aí ficou aquele vínculo de amizade. Meu irmão é engenheiro, trabalhava pro marido dela na época, mexendo com a parte da manejo florestal, sim, né? E aí ficou aquela coisa muito próxima. E aí a ida para Bolívia, ela super me apoiou, ela estava junto com a gente no tratamento da minha mãe. E aí quando eu voltei e apareceu essa oportunidade, eu só disse a ela, e aí, vem para Belém. Fui para Belém, fiquei 15 dias com ela, na casa dela, no restaurante dela, e aí ela foi e me ensinou passo a passo da base da culinária. Sim. E aí toda essa base que a gente tem hoje no Tempero do Chefe foi através dela. Isso eu devo muito a ela. Toda a minha formação acadêmica não foi um mérito só dos meus pais. Tive muitos amigos que me estenderam a mão. Como eu te disse, não foi fácil, mas eu não posso dizer também que foi uma coisa assim que meus amigos são essenciais em minha vida e todos eles sabem, aqueles que contribuíram e estiveram ali presentes no momento de dificuldade, eles teve um que praticamente a faculdade toda. A Ângela também. Então, eu não vou ficar citando nomes, porque fica até difícil. Todos me ajudaram. É que esquece de um, né, Tiziano? Não é nem esquecer. É que cada um ajuda da forma... De um jeito muito especial, né? Exatamente. Então, assim, se eu pegar hoje uma lista... Ah, você tem muito amigo? Tem. O pessoal não brinca de contar nos dedos? Sim. Não, eu não consigo contar nos dedos. Porque cada um tem um momento especial. Entendeu? Tem uma que foi totalmente psicológica. Ela é assistente social. Mas ela me ajudou no psicológico e quando eu menos esperava, ela aparecia lá na minha casa, eu lá na Bolívia, e dava uma assistência para minha mãe. E aí ela, numa última fala que a minha mãe teve com ela, disse bem assim, eu sei que eu já tô indo. Quando ela me falou isso, meu chão abriu. Mas ela só contou depois da partida. Sua mãe sabia que ela ia. Então, assim, quando eu volto a te dizer que quem acompanha e cuida do seu parente no leito, em um hospital, é a chance que ele tem de estar fazendo tudo o que pode. Vai ser dolorido, vai ser noite mal dormida, vai ser dor nas costas, vai ser tudo, mas você fala assim, eu fiz o que pude. Então, hoje eu falo que é bem complicado falar, tentar expressar. Quando tu ficou sabendo que tua mãe tinha vindo a óbito, qual foi a sensação de cena? Ela estava na unidade de cuidados especiais. Eu tinha terminado tudo em Santa Cruz, vim para Rondon, porque ela não ia para Belém se não fosse comigo. Eu cheguei no dia 20... Cheguei no dia 20... Dia 19. Foi dia 19. Cheguei dia 19... Não, minto, eu cheguei dia 22. Tinha passado um dia do aniversário dela. Eu já tinha encomendado tudo, que o último aniversário dela de 64 anos eu tinha feito. E aí o de 65 eu queria fazer. Eu já tinha encomendado bolo, torta, salgado, tudo. Quando cheguei dia 22, aí eu vi minha mãe totalmente debilitada. E aquilo me matou. Eu falei, meu Deus. Vamos para Belém. No dia 23 a gente subiu para Belém. Dia 26 ela entrou no hospital. A gente fez todo o preparo e tudo mais. Ela entrou no hospital e não saiu mais. A gente entrou dia 26 de janeiro, 26 de dezembro e ela faleceu novembro e ela faleceu 26 de janeiro. E dessa ida para Belém, a gente não voltou mais. Voltamos. A gente ficou até dia 7 de janeiro em Belém e o médico deu alta para ela, que ela ia virar paciente paliativo. Já tinha feito tudo. E aí ela teve a infecção. O que acontece normalmente? Eu não queria enxergar como profissional, estava enxergando ela como filho. Então eu queria brigar pela vida da minha mãe. Então é onde eu digo que quem está do lado de cá não tem que ser empático, tem que ter um pouco mais de paciência com o outro que está passando pela situação. Não podemos julgar os outros pelos nossos sentimentos, mas a gente tem que ter essa empatia de segurar
e tentar conduzir da melhor forma possível, tentando ajudar. Trouxe mãe numa sexta-feira, de sexta para sábado, e teve aquele assalto. O Sicredi, do Banco do Brasil. E aí, ela mandou meu pai, ela chama Tiziano, traz ele aqui pro quarto. Então, foi a última vez que eu dormi, que eu não dormia mais com meu pai e com minha mãe. Eu voltei a ser criança. Peguei, ela mandou, eu falei, fui e deitei do lado dela. Botei o colchonete no chão, deitei do lado dela. No outro dia eu vi ela reclamando, fraquinha. Eu fui verificar a pressão dela, tava 6/4. Caramba. Liguei pro SAMU, falei, vem buscar a minha mãe. Eu levei pro hospital municipal, mas sem estrutura alguma. Aí, na época, eu não sei te dizer quem é que tava, o que fizeram. Eu sei que eu peguei minha mãe, coloquei dentro do carro e chamei minha amiga. Falei assim, vamos a Marabá, vou levar minha mãe. E dei entrada lá porque ela tava desidratando e não tinha como se fazer o procedimento aqui. Porque como ela era paciente de quimioterapia, os acessos dela estavam tudo prejudicado. Fomos para Marabá, chegando lá, graças a Deus, era o médico dela que estava atendendo. O plano de saúde dela era só para Belém. E aí a gente foi para o Hospital Municipal de Marabá. E graças a Deus era o médico dela que estava lá atendendo, o Dr. Rodolfo. Na hora que ele viu eu falando, sou de Rondônia do Pará, filho da Edna. Ele que falou, eu falei bem assim, não, como é o nome da paciente? Edna da Silva de Oliveira. Ele saiu do consultório e falou bem assim, a Edna? A Edna de Rondônia do Pará? Eu falei, sim. Ô, Tiziano, o que houve? Eu fui falei, aí, doutor, como é que ela tá? Ele pegou mãe imediatamente, era paciente dele, e levou para a unidade de cuidados especiais. Tem essa conexão? Tem médicos que se conectam muito com o paciente assim? Tem. Ela foi prova viva. Mãe era muito despachada. Mãe era muito de bater a real pro médico, então todo mundo gosta de quem seja verdade. Mãe era doce. Mãe era dura e doce. Eu já sou, eu dou pra trás, depois eu falo, pra que eu fiz isso? Né? Mas é sempre muito positivo. Então, eles gostavam disso dela. E aí, ela foi pra unidade de cuidados especiais, ficou 15 dias, chegando no dia 26, e aí ela veio ao óbito. Foi onde a gente se separou. A gente teve todo um preparo juntos, nos separamos, mas todo dia eu estava lá de manhã e de tarde na visita. Foi bem assim. Hoje eu falo com tranquilidade, mas realmente foi uma história pra gente se desligar de uma forma aos tranquila. poucos, né? Exatamente. E aí, quando ela se foi de madrugada dormindo. Eu e minha irmã, a gente tava conversando até 1h pouca da manhã. Aí 2h pouco, eu acho que ela partiu. E o pessoal ligando. Quando foi 3 horas da manhã, que chegou. Eu liguei pro meu amigo, falei, me chamaram no municipal. Mandei só uma mensagem assim. E fui chamar meu pai também, que estava em Marabá comigo. Eu pedi pra ele, pela primeira vez, eu falei, fica comigo. Porque é ruim. Aí eu botei meu pai no carro, fomos pro municipal. Como eu sou tinhoso, eles não falam, né, pelo telefone. E eu falo assim, não, moço, vem cá, ela faleceu, senhor, estão somente chamando. Eu falei, deixa eu te explicar. Eu preciso saber porque eu tenho que levar a documentação dela. Pode trazer a documentação. Puta que pariu. Aí eu falei, embora. Aí meu pai falou, ela se foi, eu falei, possivelmente, vamos. Botei, fui bem duro, esse tempo todinho segurando o choro. Não sei se estava segurando o choro, não sei se era ansiedade, não sei se era nervosismo. Fomos pro municipal. Meu amigo chegou lá primeiro do que eu, já ficou do meu lado e advogado também. Ele já pegou, cuidou da parte de trâmite todinha. O médico fez o atestado. Quando eu olhei, lá é muito maior que Rondônia, então morte é outro ponto que eu vou falar aqui com vocês. Os corpos estavam lá. Ela estava envolvida no TNT verde. Eu não quis ver. Foi uma opção minha. Eu fui e falei, não. E eles me identificaram. Fulano de tal. Em cima, sabe assim? Eu falei, meu Deus. Aí pegaram, só liguei pra funerária. A funerária chegou, colocou. Mas eu não vi minha mãe enrolada no TNT. Não fiz questão, nem acompanhei. Pedi minha amiga, essa assistente social, e ela tomou conta de tudo. Porque eu fiquei praticamente cego. Eu não sei quem tava no velório. Eu não sei quem veio. Então, assim... Mas conduzi sem choro algum. Só na madrugada, quando ficou só eu e o pai, realmente eu dei um berro de dor. Dor. Mas é uma dor. Dentro do quarto, sozinho. Ele veio correndo ver o que era. O que foi? Aí eu falei, eu não aguento. Aí ele falou, não faz isso comigo. Aí foi onde eu... Tá bom, então bora lá. Você tem que segurar a onda. Você tinha que segurar a onda. Com a sua mãe, com a sua família e ponderar tudo. Minha irmã tinha acabado de ter bebê. Minha irmã tava com um bebê de 2 meses. Então, assim, tava tudo...
em cima de mim. Meu irmão mais velho pegou o avião, veio, o avião do patrão dele, mandou trazer ele imediatamente. Então, assim, a gente tentou reunir todo mundo o máximo, né? Mas, e ela, como eu disse, mãe preparou tudo, cara. Ela sempre falou, se eu morrer de manhã, me enterra à tarde. Se eu morrer à noite, pode me enterrar no outro dia de manhã. Não quero ninguém contando piada na beira do meu caixão, não quero. Ela era muito... E assim foi feito. Categórica, né? 10 horas iniciou, 3 horas enterramos, levamos ela para o cemitério. Então, isso é bom. Ela nos preparou totalmente, mas sempre foi assim, papum, papum. Entendeu? E assim a vida do Tiziano. Pegou, ela se foi em janeiro, em maio abrimos o Tempero do Chefe, junto com a Sula, e aí tocamos. Sula me largou em fevereiro de 2020, e aí fiquei com uma equipe, veio pandemia, eu já formado, terminei, concluí, peguei a documentação, vim para o Brasil. Em setembro eu falei, Sula, segura aí que eu preciso ir lá, pelo menos colar grau, né, bicho? Aí, Tiziano da Silva Oliveira. Aí entrei, fiz tudo. Minha amiga hoje, que também trabalha aqui no município como médica, entrou comigo e a gente tem essa vivência. Ela me deu um suporte pra caramba quando eu voltei pra lá, porque a rotina, de manhã, de tarde, de noite, de falar com ela, e cadê ela? Pra quem eu vou ligar? Então, tudo isso mexe com a cabeça da pessoa. Quando se tem essa dependência emocional. E nessa volta de esse ano, assim, tu perdeu tua mãe, e querendo ou não, já é uma outra história, né, cara? Já é uma outra cabeça. Como foi que ficou tuas emoções nesse período? Ai, tu diz em que sentido? Como foi que tu conseguiu se aprumar? Como foi que tu conseguiu ficar estável a ponto de conseguir isso tudo? Não aprumei, não fiquei estável. A vida segue. Infelizmente, é a pior coisa para você falar para uma pessoa. A vida segue. As contas vão chegando. Como eu te disse, eu comecei a trabalhar sem saber. Voltei com a enfermagem na parte particular privada, entendeu? Aí veio essa oportunidade de mexer com comida, porque eu sempre gostei, eu gosto de cozinhar. É um prazer receber. Eu falo para meus amigos, gente, se eu pudesse todo final de semana juntava todo mundo, bora comer. E juntei a arte, juntei o gosto, gostar de fazer a prática. Tive o auxílio dos amigos, totalmente, na abertura do tempero, principalmente, entendeu? E a partida da Sula me fez ainda mais presente dentro da cozinha, porque ela era meu braço e minha perna. Tivemos algumas trocas, algumas melhorias, evoluímos bastante dentro da empresa. Em 2020, tive a perda de uma amiga, né, a enfermeira Carla, que também foi uma pessoa que me ajudou bastante na época de enfermeiro. A enfermeira Carla era muito querida, né, cara? Ela era muito técnica, ela era muito dura. Eu falo pros mim, meu Deus, eu não quero ser Carla não, gente. Mas às vezes tem que ser, sim, uma Carla para poder tocar. E aí, Carla partiu e eu ia assumir. Eu fui convidado na época do Covid para poder trabalhar. E logo quando a Carla partiu, eu tava com um amigo médico e eu falei, você acha que eu devo ir? Ele falou, não vá. Eu não vou. Depois em agosto para setembro já tinha diminuído, já estavam providenciando a produção da vacina e aí apertou porque tudo ficou delivery, tudo ficou fechado, teve, né, aquele lockdown, então fechava-se tudo e aí como é que ficava a venda do tempero, né? E aí o tempero caiu a venda, as contas estavam chegando, aí eu assumi novamente a enfermagem na área privada, na área pública, e de lá para cá estou. Aí fui convidado pelo governo da atual prefeita, e aí assumi a direção do hospital, aí administramos legal, arrumamos algumas coisas, foi bem prazeroso, foi bem gostoso poder contribuir um pouco mais para aquela instituição. Bacana, Tiziano. Tiziano, e vamos lá, né, cara? E aquela história, cara, que rolou aquele burburinho doido em Rondon aí, cara, daquela... O que foi que aconteceu que eu, particularmente, tu sabe que eu sou um cara extremamente alheio a tudo que acontece em Rondon. Eu, na verdade, eu não sei nem o que é. Eu só sei porque algumas pessoas falaram e quando chega em mim é porque o negócio tá indo longe, viu? Porque eu não... Teve uma coisa... Foi bem desagradável, porque quando você não conhece o ambiente, quando você emite qualquer opinião sem conhecimento, sem buscar saber, sem conversar, sem entender, eu prefiro nem falar sobre esse assunto. Sem problema. Não me agrega nada.
Não me agrega nada. Nada, nada. Para mim é uma página virada, rasgada e que a justiça seja feita. Entendi. Ticiano, hoje, o que tá faltando pro Ticiano atuar como médico, cara? O Revalida. Esse ano, né, Ticiano, vai tentar? Vai ter agora em agosto. Vai ter em agosto E agora. ele tá se preparando? Tem mais médicos também, né? Que é uma opção agora que esse governo abriu novamente as portas para os médicos formados no exterior. Tem que se preparar, Diego. Tem que se preparar. Como é que tu vai conseguir se preparar, bicho, com essa vida doida que tu tá tendo aí? Porque todos os meus amigos cobram isso e realmente eu já estou me organizando para isso. Tenho feito alguns estudos, 2 horas por dia é pouquíssimo, mas a gente vai ter que dar uma pausa aí para poder dar uma caprichada nessa preparação. Engraçado, né, Ticiano? Porque querendo ou não, a prova em si, ela não te... Hã? Não, ela não define muito você como um bom médico. Não. Bom, porque querendo ou não, bicho, tu tá ali na prática todo dia, né, cara? Teve uma prova que veio com uma questão de um ultrassom que é para ser utilizado. Aí a gente olha para aquilo e fala, pô, cara, na parte cardiológica a gente nem trabalha com isso a nível de especialidade. Teve provas muito mais difíceis, como essa de 2022, que foi assim, a menor aprovação que teve. Então, eu não sei qual é o critério utilizado e não sei porque eles focam tanto nessa questão especialidade. Mas tem colegas que conseguiram a aprovação, mas justamente por ter que me dividir. Teve provas que eu não fiz algumas provas do Revalida. Então, e às vezes os próprios amigos falam assim, cara, você tem que parar. Mas como é que para se você é um provedor da casa? Como é que você consegue, né? Então aí a gente vai ter que praticamente fazer uma boa economia, dar uma desacelerada para você focar nisso. Porque aí é onde eu falo assim, gente, eu sou só. Mas não é me vitimizando de maneira alguma. De maneira alguma. Qual é teu sonho, Ticiano? Se eu te falar que eu já sou realizado. Sério, cara? Sou. Teu sonho é tipo trabalhar em 4 empregos e ficar doido o dia todo? Não. Isso é um sonho de alguém? Uma amiga minha falava assim, cara, quando você tava naquela direção, olhava pra você e estava assim. Eu falo, não é, moça, é porque... Ticiano, tem dia que eu olho ali, Ticiano, acho que ele tá... Rapaz, Ticiano, acho que ele não tá bem, não? Não, mas é porque quando você faz, você tem que fazer bem feito. Quando um professor te pergunta a tabuada, você tem que saber na ponta da língua. E eu sou desse tipo. Quando me ligavam, eu sabia responder. Quando me ligavam, eu sabia decidir. Quando me ligavam, eu sabia detalhe por detalhe. Quem estava, quem não estava, para onde vai, para onde veio. Hoje em dia, tocar o barco é muito fácil. E qual é teu sonho? Tocar meu barco. É só manter você na direção desse rio que você... Não, eu quero desacelerar um pouco, eu quero viver. E aí, quem sabe é a hora do grande amor. Não, só que não... Ei, você que tá sendo aí uma opção na vida de Ticiano, não se esqueça de uma frase que ele falou. Ele gosta de fazer comida e que come gostoso. Mentindo ele, né? Gente, Ticiano, sobre o tempero do chefe. Qual o prato que você mais gosta do tempero do chefe? Que eu gosto? Cara, eu sou apaixonado em bacalhau. Cara, eu odeio, cara. Pra você ver. Odeio. Aquele cheiro de vagina suja, não tem? Não é assim. Para. São cheiros característicos. Não é uma vaginose. Para com isso. Ei, qual é o plano pro futuro, meu amigo, que você tem? Montar minha clínica, atuar como médico, ter o tempero do chefe, ser um Július da vida. Bota fé. Entendeu? Na verdade, como você disse, ser um administrador, saber gerir. A gente não precisa, né? Existe algum sonho assim específico para dentro do teu negócio que tu pretende alcançar? Ampliar ele um pouquinho, né? Eu fico naquele namoro se climatizo ou não. Porque o intuito... Área climatizada, não sei. Dá pra fazer uma área climatizada, mas o problema é a mulherada que chega e fala assim, não, eu só vou aqui no seu porque eu não fico com cheiro de comida quando eu saio daqui. E quem leva, a grande maioria, é a mulher. Ei, vamos comer lá hoje. Virou um cantinho especial. As comemorações de casal, as comemorações de aniversário, formatura, batizado. Então todo mundo quer fazer, graças a Deus. Acho que pela qualidade, pelo espaço oferecido. Mas principalmente por
ter um desses detalhes. Então a gente estuda muito para poder, até conversei com a minha amiga de Belém, para saber como é que eu poderia fazer para não ficar esse cheiro na pessoa, o cheiro da comida. É um ponto assim. Mas o bom do cheiro da comida, por exemplo, no cabelo dela calma, escovado, na o cara vai no teu restaurante, ele pede o prato, ele come o prato, a mulher sai com o cheiro da comida, ele comeu o prato no teu restaurante, em casa ele come de novo, com o cheirinho de tempero do chefe. Mas, não, pra elas contam muito. Então, assim, Ei, besta. É um público que eu tô de olho. Ei, Tiziano, pra hoje, por exemplo, depois de tudo que tu realizou, cara, qual era a tua... Hoje, se fosse... eu tenho certeza, porra, eu sei que tu queria que tua mãe estivesse viva. Tá aí. É como eu falo com meu pai. Eu falo assim, já pensou ela podendo usufruir de tudo isso que você tá usufruindo? Mas eu acho que cada um tem uma missão. Sim. Entendeu? Cada um é um ciclo, né? Então eu não posso ser egoísta de querer ter minha mãe aqui a qualquer maneira, a qualquer custo, só para ter minha mãe. Cada um tem uma missão. Com certeza. Tiziano, hoje qual é o maior desafio que você tem em empreender em Rondon do Pará? Coisas de qualidade com baixo preço, com baixo custo. Você tentar ter o melhor e... com preço ótimo, né? Não consegue. Desde um bom queijo parmesão, desde um bom creme de leite, um bom camarão, um bom peixe. A gente tava na época do defeso agora, que foi retirado, o camarão tava vindo pequeno demais. E os clientes reclamam. Mas eu já falei que a próxima agora, antes de entrar no defesa, eu vou lotar um freezer e deixar ele trancado, porque eu vou liberar a conta gotas. Mas assim, é bem... Tiziano, se você pudesse ter uma conversa com uma pessoa viva ou morta, quem seria essa pessoa e por quê? Seria minha mãe. E dizer te amo. Como eu fiz num sonho. Sério, cara? Nossa, depois de 3 anos eu sonhei com ela. Eu nunca tinha sonhado com mãe. Nunca, nunca, nunca. Ah, sonhei perdendo, sonhei chorando, sonhei nada. Foi um sonho assim tão realístico que a gente tava na fazenda e aí ela tava saindo da sala, da cozinha e aí eu tô vendo ela limpando a boca. Ela passou uma pia externa, aí limpou a boca. Aí eu fui e dei um abraço e simplesmente falei te amo. Mas eu não conseguia falar, eu tava chorando. E eu te amo. Cara, eu amanheci. Eu acordei assim quase já chorando. Aí eu falei, meu Deus, como foi realístico. Ponto. Como eu te disse, não tem tempo. Cada um tem o seu tempo para poder realmente poder verbalizar, para poder falar. Falar de minha mãe, hoje para mim é um orgulho. Ali foi bem... Cada um, né? Sim. Cada um. Você também passou por isso e sabe. É. Falar da mãe da gente... Pô, É foda. o pai da gente, nosso pai tá aí, a gente toca o barco, o meu tá aí. Eu falo assim, deixa minha criança, tá indo pra fazenda. Meu irmão, Tiziano, cadê pai? Eu falei, olha, deixa eu te falar, se eu for ficar preocupado com o pai, eu vou ficar doido. Porque o pai vai pro mato e fica lá 15 dias, 30 dias, depois ele chega como se nada tivesse acontecido. E ele já falou uma coisa, meu filho, pode ficar tranquilo, quando for uma notícia ruim, ela chega rápido. Fique tranquilo, se não chegou nada meu, porque eu tô bem. Aí ele mandou um pessoal lá na fazenda, tiraram foto dele. Sabe qual era a preocupação dele? Lavando vasilha dentro do rio. Eu falei, meu Deus do céu, parecendo aquele Neandertal. Eu falei, pai, pra que isso? Você Qual a necessidade? Qual a necessidade disso? Quando chega em casa, só deita, cruza as pernas em WhatsApp, Facebook. Então, assim, graças a Deus, Diego, te falar hoje do Tiziano, é somente as questões corriqueiras do dia a dia, quanto à realização, pegar o CRM, trabalhar, poder prestar ajuda à comunidade. Ganhar 50 mil de salário, segue, rola? Consequência. Tem que rolar. Consequência. Eu acho que quando tu estiver ganhando 50 mil de salário, tu vai ser nojento, meu bicho. Então eu lembrei daquele meme. A professora, eu quando estiver ganhando meu dinheiro, eu vou continuar sendo humilde. Aí passou uma professora dentro de um Compass, lá na rua onde ela morava, cheia de lama e subindo no vidro. A vizinha dá tchau e ela sobe o vidro. Não. Esse aí não é meu perfil, não. Eu duvido. Eu sou bem sacana, mas não, eu sei. Isso não. Tiziano, existe alguma pergunta aqui que tu acha que eu posso ter esquecido? Existe algum assunto que a gente pode ter deixado de ter falado sobre ele? Cara, você pegou detalhes até da vida de contrabandista, velho. Você foi falar de contrabando. Entende? Não, foi um papo gostoso, foi um papo legal. É onde a gente pode colocar
Hã? Ah, pô, tem uma pergunta do Instagram. Cadê aí, Jair? Pergunta muito boa aqui. Manda aí. Olha. Quando tu já fez? Mas manda aí, todas, se tiver aí. Pode perguntar. O povo, a galera só gosta quando a gente faz... Tipo assim, quem fizer a melhor pergunta vai ganhar um prato do tempero do chefe. Aí tava lotado. Será? No dia que... No próximo então a gente faz. Não, no dia que o Guedes botou lá uma consultoria, meu amigo lotou. Pô, Devagar, cuidado, respira. Vamos lá. Aquela que você foi exposto como culpado pela morte da criança. Qual o maior desafio em atuar em uma cidade em que todo mundo te conhece e querem certos privilégios? Muito boa essa. Quando às vezes eu deixo de até atender para não fazer esses privilégios, eu sou condenado. Eu sou omitido. Dentro da instituição de trabalho, eu tenho que ser imparcial. Tento sim viabilizar todo e qualquer atendimento naquela escala que eu disse no início. Verde, do azul amarelo, até o vermelho. Então, não é porque eu conheço, eu deixo de conhecer, mas não é difícil trabalhar em Rondon. Pelo contrário, eu amo essa cidade. O que eu puder fazer, o que eu puder agregar, é muito gostoso quando você faz o que você gosta. Quando você está dentro de um hospital, onde aquela pessoa te dá aquele abraço, onde vem aquela mãe e fala assim, você fez meu parte, você lembra? Então, isso é gratificante. Então, privilégio de ajudar um amigo ou outro, não tento fazer isso. Eu tento todo mundo, quem me sabe, me procura, eu falo, na porta da emergência e vamos aguardar a conduta do médico. Mesmo sabendo que sou médico, sou enfermeiro, né? Então, mas lá dentro eu estou exercendo apenas um papel de enfermeiro do setor de emergência, urgência e internação. Não, é só você saber ter discernimento para poder separar essas coisas lá dentro do hospital. Ticiano para prefeito de Rondon do Pará. Tô brincando. Deus é mais. Quem quer essa morte? Mandaram uma mensagem aqui no direct. A moça disse que o prato preferido dela lá do tempero do chefe é o peixe à delícia. O peixe é delícia. É famoso, né? Agora, aquele prato que tu inventou lá agora, cara, que Larissa pede, cara, que é aquilo, o Dani bicho? Paiva. Dani Paiva é minha cunhada. Então a gente faz ele na musseline. Musseline é tipo um purezinho mais ralinho. Coloca a posta de peixe no tucupi e a farofinha de bom castanha. pra caralho aquilo lá, Aí bicho. minha cunhada, eu aprendi com ela essa questão bem de fazer esse prato lá, porque é bem Bom pra costume dela. caralho aquilo lá. Muito bom. Na tua opinião, qual é o melhor prato que tu tem lá, Tiziano? Ele já falou que gosta de bacalhau, Jair. Não, o meu eu gosto, mas do tempero fica difícil porque eu como todos. Fica difícil, mas o que mais sai é o guerreiro, filé à parmegiana. O parmegiana é unânime de vendas. É porque o pessoal não conheceu o Saddam ainda. Jair, Porque o tempero, Diego, a pessoa criou um estigma que é um restaurante caro. Ô, Jair, a tua sorte, Jair, que tem uma criança aqui, porque senão ia soltar uma piada muito boa, cara. E aí, como é que fala? Eu até brinco, falo, gente, tem salada, tem farofa de ovo, tempero tem farofa de ovo, tem Para, Tiziano, para, Tiziano. Por quê? Para, Tiziano. Não tem a farofa de ovo? Não, para. Você pede. Tá bom, então. Então, para. É um negócio assim que acaba, se a pessoa fizer as contas mesmo, não é caro. No quesito que você fala, vai comer um espetinho, eu que não tenho muito dinheiro, bebê. mas... Jair tá vivendo pra comer, gente. Jair tá vivendo pra comer. Jair todo dia come um Saddam. Não, olha que ontem eu não pedi. Tu pediu o que ontem? Ontem eu não pedi nada, não. Pronto. Gente, esse foi Ticiano. O cara que tem mais empregos do que o Julius, de Todo Mundo Odeia o Chris. O cara, como diria Fernandinho, multidisciplinar. O cara que tem aí muita energia também, igual o Fernandinho, só que ganha muito menos dinheiro do que Fernandinho, né? Isso é verdade. Por enquanto. Por enquanto, mas logo, bota logo esse salário de Fernandinho, em vez de 30 mil reais pro chinelo, rapaz. Em agosto agora eu conto com você, viu? Tá certo. Eu conto com você. Quem sabe? Botar esse prolaborezinho, velho, micharia de Fernandinho de 30 mil pro chinelo, rapaz. Não, Jair? É isso aí, cara. Tem que botar esse trem pra funcionar. Bora, rapaz. Ticiano, muito obrigado por você ter vindo, meu amigo. Foi uma grande satisfação ter você aqui. Papo muito legal.
E, gente, o objetivo do Papo Alfa é isso aqui, ó. É a gente conversar, a gente sorrir, a gente brincar, sem de nenhuma forma prejudicar o nosso convidado, porque tem muita gente aqui em Rondon que o sonho dele é fazer com que isso aqui se torne uma algazarra pra tentar diminuir as pessoas, mas esse aqui não é um ambiente pra isso. Esse aqui é um ambiente pra gente enaltecer as coisas positivas das pessoas. Vai existir alguma situação assim, por exemplo, que... E é igual tem situações aqui, por exemplo, no nosso Instagram aqui, que a galera fica postando lá. Vai existir umas situações aí atípicas, que a gente vai chamar aqui? Vai, cara, vai, porque a gente quer chamar toda a qualidade que existe em Rondon do Pará aqui. Quer você goste dela, quer você não goste dela. Entendeu? E hoje o Ticiano tá aqui representando uma das boas qualidades dessa cidade. Ticiano, muito obrigado por você ter vindo, cara. Se você quiser falar suas últimas palavras do podcast, não é da sua vida não, por favor. Não, eu que agradeço a oportunidade de poder contar um pouco da minha história, né? E seria, como diz um amigo que mandou mensagem pra mim, vai ser infinita, realmente, tem muitos detalhes e você ainda escavou um bocado que eu já queria passar mais direto, igual eu falei, vai ser um ping-pong. Ele falou, não senhor, e ele tentou parar todo o tempo a entrevista. Agradecer. Caramba, Ticiano! Quem seria a pessoa que você indicaria pra estar aqui batendo um papo com a gente, cara? Porra, Jair! Jair, bicho, tá incompetente mesmo, viu, Jair? Bicho! Gente, vaga de emprego. Não. Vaga de emprego aqui no podcast pra ser meu assistente aqui. Porque, cara, Jair, ele só tem que lembrar todo dia pra mim. Ele só tem que me lembrar de falar, se inscreva no canal e no final, as 2 perguntas. Bicho! Jair, me ajuda, cara! Luciano, ele quebra tudo, cara. Faz um atestado pra mim, cara. Ei, vamos passar mas lá. Só se for de óbito, viu? Tá vendo, né, Tiziano? Não vai ter nada disso. Ei, Tiziano, se você fosse indicar uma pessoa pra estar aqui batendo um papo com a gente, pra tentar transbordar a sua vida pra que possa mudar, melhorar a vida de outras pessoas da nossa cidade, quem seria essa pessoa e por quê? Cara, são tantas pessoas. Mas eu só quero uma. E aí tu vai arrumar um monte de inimizade. Eu não tô nem aí. Não tô nem também não. Não, tô brincando. Mas vamos fazer o seguinte. Jair. A gente pode dar a oportunidade de citar 2 nomes? Vai, bora. Tá vendo? Cita 2 nomes. 2 nomes aí, Tiziano. Pro sofredor de amor ali que não queria falar. Vai. Eita, vamos lá. Como todos sabem, é de conhecimento de toda a nação. Dr. Raimundo Amorim. Sim, conversei com ele já. Já? Então pronto, já tô... dando uma dentro. Amorim, beleza. Dr. Raimundo Amorim. E queria muito a trajetória, queria ouvir a trajetória, porque eu creio que seja tão parecida quanto a minha, de Adriana. Ela não responde o WhatsApp, né, cara? Mandei já mensagem pra ela tem meses e ela simplesmente não responde. Mas é isso. Tamo aí, tamo junto. Ticiano, finalizando aí com suas palavras. Tem mais algum recado aí, Jair? Não, por enquanto. Então, se você precisa consertar teu telefone, se você precisa consertar o teu videogame, teu computador, teu celular, vá para a melhor empresa de tecnologia e repara que existe em Rondon do Pará, com o maior e melhor laboratório que existe em toda essa região e com os melhores profissionais, não é não, Valdenor? Tamo junto. Melhores amigos saudáveis. É isso aí. E se você precisa encher sua barriga também, vai lá no Tempero do Chefe. Tempero do Chefe é muito importante. Valorize o que temos na cidade. Tem novidade lá, não tem, Tiziano? O que é? Estamos aguardando agora pro Dia das Mães e temos pro Dia dos Namorados já preparo de pratos novos. E a parada da hamburgueria lá vai rolar ou não? Sim, agora vai ter a Tempero Burger. A gente tá fazendo uma fusão, estamos fazendo a troca de pessoal e troca de material utilizado na antiga Churras Burger, agora vai se transformar em Tempero Burger e vão ter novos sabores, novos blends de poder fazer o melhor hambúrguer da cidade gourmet. E daqui a pouco nós vamos fazer o test drive, né, Jair? É isso aí. Diz a lenda que tem alguma coisa aí atrás dessa porta, né? Atrás dessa cortina, nós vamos postar. Daqui a pouquinho aí, se realmente for bom. Se não for bom, não posto nada, viu, gente? Tiziano, como é que eu tenho que virar tua secretária agora pra te falar o que é que tá acontecendo dentro da tua empresa, bicho? Tu não lembra? Agora, incrível, é porque esse incompetente, pra te lembrar das coisas que tu tem que falar, ele lembra. Agora, pra lembrar das coisas que eu tenho que falar, ele não lembra nada. Porque eu acho que varia muito de uma sequência de ensinamentos. Ele é cria sua. Filha da mãe. Bicho, Jair, esses 11 anos, bicho, te ensinando, bicho, sinceramente. Que faculdade é essa, bicho, que tu fez? Rapaz, eu não recebi o diploma ainda. Ticiano, meu amigo, agora sim. Agora nós vamos finalizar, viu? Bora finalizar. Palavras.
Obrigado mais uma vez a oportunidade de ter descrito um pouco da minha vida, da minha criação e da minha formação, né? E hoje dos empreendimentos que a gente tem na cidade. E a você pela criação do Papo Alfa, que é onde cada um pode estar podendo expressar e contar a sua trajetória de vida aqui. Aí. Muito obrigado, Tiziano. Deus te abençoe, cara. Foi um grande prazer ter você aqui. Você sabe que eu tenho uma admiração por você, por como você tem muita energia demais, viu? O moleque é ligado no 320, viu, Valdeiro? Ei. A gente ficava, sei lá o quê, porque o Davi tem 3 empregos. Eu não sei nem... último censo que aconteceu aqui, ninguém sabe nem quantos empregos o Tiziano tem. Ô, maldade. Hã? Ele falou nas áreas que ele trabalha aí, e ele falou que tinha 2 horas ainda pra estudar. Eu falei, como assim? Que horas é que ele tá estudando? Não, eu quero saber que hora que ele se alimenta. Se ele toma café. Toma. Toma mesmo? Toma. Mas faz tomar no hospital. Esse foi Tiziano, gente. Um cara que vale a pena você se conectar, vale a pena você olhar para a vida dele de alguma forma. Espero que essa história venha ressignificar a sua e que de alguma forma ela venha melhorar a sua história. E lembrando que o Papo Alfa e que as pessoas que vêm aqui não são para todo mundo. Às vezes você vai se conectar com o Tiziano, às vezes você vai se conectar com o Serjão, às vezes você vai se conectar com Malché. Você vai se conectar. Então, nem todo mundo que vem aqui é pra todo mundo. Às Tudo vezes, cliente mesmo. Hã? Tudo cliente mesmo. Pois é, aí. Deus abençoe todo mundo. Um abraço. Beijo. Tchau.